Que isso? A Fight Sports só levou quase tudo nesse ADCC Trials. Só faltou uma categoria para eles, porque do resto foi tudo deles. Então fique comigo para saber mais sobre isso. Neste sábado, dia 5, nós tivemos a primeira seletiva da ADCC América do Sul, que aconteceu em Camboriú. E antes que vocês me perguntem como foi a performance do Mika, claro, né? Claro que ele deu um show. Ele simplesmente venceu todas as lutas por finalização. Só isso. Mas segura aí que já eu falo um pouco mais sobre. Antes de eu falar dos resultados das lutas, nós temos vídeos aqui no canal explicando as regras do ADCC, que elas são bem peculiares e um pouco diferente do que estamos acostumados. Então, se você vai lutar a segunda edição que vai acontecer em São Paulo no próximo sábado, ou então, se você quer entender como funcionam essas regras, vou deixar no final desse vídeo a playlist como sugestão. E aproveitando essa pausa, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, vai, porque o que não faltou nesse ADCC Trials foi finalização. E como eu sei que vocês gostam, vamos fazer vídeos aqui no canal explicando como os atletas fizeram elas. Então se inscrevam aí para vocês não perderem. Agora, sem mais delongas, vamos para os resultados do evento. Vou começar aqui na ordem que foram as finais, só que eu só vou comentar as masculinas, porque as femininas não estavam valendo vaga para o Mundial da ADCC. Somente a segunda seletiva que vai acontecer em São Paulo que está valendo a vaga feminina para o ADCC 2022. Então, bora lá! A começar pela categoria acima de 99 quilos, onde tivemos a final entre o Roosevelt e o Pedro Bombom. Cara, que variação linda que o Roosevelt fez e finalizou de uma forma dolorosa. Ele entrou de heel hook e o Pedro girou para não pegar e virou de costas para escapar. O Roosevelt então fechou um triângulo, abraçou o quadril e puxou, pegando uma chave de panturrilha, que o Pedro até gritou de dor. Espero que não tenha machucado. Primeira vaga da equipe Fight Sports no Mundial da ADCC. E óbvio que a gente ia comentar aqui sobre a performance do Vitor Doria nessa seletiva. Que isso, ele tá no gás. Ele fez 5 lutas e finalizou 2 em uma chave de braço, que é a sua especialidade. Eu conheço ela como violino. Se você conhece ela de alguma outra forma, me conta aqui nos comentários. Outra luta ele ganhou por decisão e chegou até a semifinal contra o Roosevelt, mas acabou sendo finalizado no heel hook. E na disputa de terceiro lugar, ele pegou bronze por decisão. Na categoria até 99 quilos, tivemos a final entre o João de Araújo e o José Henrique Cecconi, onde tivemos mais uma vaga da Fight Sports no Mundial da ADCC. Essa luta foi 100% em pé e quem levou essa por decisão foi o João. Na categoria até 88 quilos, tivemos a final entre o Isaac Baiense e o Cláudio Calazans. E essa foi a única categoria que a Fight Sports não levou. E que também teve uma cutucada do Gordon Ryan. Na luta, o Isaac venceu o Cláudio Calazans por ele ter puxado 2 vezes para a guarda, ou seja, tomou 2 negativos. Lembrando que nas finais por toda a luta está valendo a pontuação negativa, ou seja, puxou para a guarda a qualquer momento, toma negativo. Então, o Isaac Baiense garantiu a sua vaga no ADCC em setembro. Só que o que acontece? O Calazans, ele venceu o absoluto do ADCC em 2015. E foi exatamente isso que o Gordon Ryan criticou. Ele postou em suas redes sociais dizendo que isso faz parecer o nosso esporte não profissional. Um antigo campeão do absoluto da ADCC não conseguindo ganhar a sua categoria em uma seletiva. Disse que a galera tem tanto furo no jogo deles que quando exposto, perde. Ele disse que é uma vergonha que nenhum desses caras pode vencer consistentemente quando compete com frequência. E finalizou dizendo, imagina ele competindo no ADCC Trials da América do Norte e perdendo.
Eita, galera! E aí, vocês concordam ou discordam do Golden Raya? Me conta aqui embaixo a sua opinião. Na categoria até 77 quilos, cara, que é isso? O Mika deu um show. Finalizou só todo mundo, que inclusive ele pegou umas finalizações ali que eu não sei no que pegou. Porque ele tentou tanta coisa que é difícil dizer no que o seu oponente bateu. Em uma luta, ele finalizou no mata-leão. Em outra, foi num triângulo invertido, onde ele também puxou o braço. E afinal, ele fez contra o Majid Raj. Eu não sei a pronúncia não, hein? Eu acho que é isso. Que também havia finalizado todas as suas lutas até chegar ali. Mas ele foi finalizado pelo Mika em um triângulo com uns 2 minutos de luta. E assim, de forma espetacular, o Mika tem a sua vaga garantida no ADCC em setembro, com mais uma vitória da Fight Sports. Inclusive, galera, essa categoria no ADCC vai ser muito punk. Porque até agora temos nela JT Torres, Garrett Tono, se ele não for ter uma luta de MMA, Dante Leon, Keiji Ruotolo, Nick Ryan, Lucas Lepre, Davi Ramos, o Gaius, o Oliver Taza e agora o Mika Galvão. Toda luta vai ser digna de final. E a última categoria, que é a de até 66 quilos, tivemos a final entre o Dioguinho e o Pato. Cara, que disputa acirrada, hein? Ela chegou até ir para o overtime, onde o Dioguinho conseguiu umas 3, 4 vezes fazer o Pato ficar de 4 apoios. Mas logo ele largava, até que no finalzinho do overtime ele decidiu investir nessa ida para as costas. Mas não conseguiu colocar os 2 ganchos e não ganhou a sua pontuação. E por decisão o Dioguinho levou essa, garantindo mais um representante da Fight Sports no Mundial do DCC. Cara, essa é a equipe do Mel que foi muito incrível. E como eu sei que vocês vão me perguntar como foi a performance do Hokage, cara, ele foi incrível, ele é um showman, né? Ele ficou em 3º lugar e seu triângulo é muito perigoso. A forma que ele entra é incrível. A gente vai fazer vídeo aqui no canal depois falando mais sobre isso. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí pra você não perder. Ele chegou até a semifinal com seu companheiro de equipe, o Dioguinho, mas o Dioguinho avançou para a final, finalizando-o em um Ryuhook. E aí, galera, o que vocês acharam dos resultados? Já esperavam por esses vencedores ou alguém te surpreendeu? Deixa aqui embaixo a sua opinião, bora conversar sobre isso, porque é sempre bom conversar sobre jiu-jitsu. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e comentar para dar aquela moral pra Rafa, porque aqui tem vídeo de jiu-jitsu todos os dias. Todos os dias. Então valeu, galera, ficamos por aqui. Tchau, obrigada, tudo de bom. Ah, separei esses 2 videozinhos aqui pra você. Um é uma playlist que mostra todas as regras do ADCC, como eu havia citado anteriormente, e o outro é falando sobre o Super Fight do ADCC. Então, se você não assistiu, assista porque eu recomendo.